Você tem certeza que você sabe todos os seus direitos como profissional da saúde? No vídeo de hoje eu vou desvendar alguns equívocos na área trabalhista do direito da saúde. Fica comigo até o final e descubra o que é mito e o que é verdade. Vamos lá para a nossa primeira dúvida. Profissional da saúde não tem limite de jornada porque a profissão exige uma dedicação ao cuidado. Gente, isso é mito, tá bom? A gente vai ter um vídeo específico falando sobre a carga horária de cada profissional da área da saúde. A área da saúde, ela é muito ampla e cada profissional, ela tem uma carga horária específica, ela tem lei específica para cada profissional. Eu tenho uma lei do fisioterapeuta, eu tenho uma lei do radiologista, da enfermagem, e cada profissional desse, eles têm uma carga horária específica. Então não existe essa de apenas pelo fato de você ser um profissional da saúde que você tem que trabalhar numa carga exorbitante. Tá bom? Mas como eu falei, a gente vai ter um vídeo específico para falar sobre isso. Quem trabalha na área da saúde sempre ganha adicional de insalubridade? Aqui, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque o adicional de insalubridade, ele é devido em 3 graus. O nível mínimo, o médio e o máximo. Mínimo 10%, o médio 20% e o máximo 40%. Tá? Os profissionais na área da saúde que têm contato com paciente com doença infecto-contagiosa, eles têm o direito de receber o adicional de insalubridade em grau máximo. O caso mais recente que tivemos nos últimos anos foi a questão da Covid-19. Então, todo aquele profissional da saúde que trabalhava nessa área, que trabalha ainda, que tem contato com esse tipo de paciente, ele tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Só que o que acontece hoje em dia é que muitas empresas, elas somente pagam o adicional de grau médio. Mas a gente tem que analisar cada caso, porque a gente tem que verificar quais as atividades exercidas pelo profissional, para a gente poder pleitear a diferença desse adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo. Lembrando que o adicional de insalubridade, ele é calculado em cima do salário mínimo, não é em cima do salário do profissional. Outra dúvida, se eu for chamado para um plantão extra, sou obrigado a aceitar? Isso é um mito, tá? A gente tem um outro vídeo aqui também no canal que a gente está falando sobre isso, sobre a questão de sou obrigada a fazer horas extras? Porque um plantão extra é horas extras. Só que o profissional da saúde, ele não é obrigado a aceitar quando, por exemplo, ele trabalha em outro hospital, quando ele trabalha em outro turno. Porque o que a gente vê hoje, por conta das diferentes cargas horárias de um profissional da saúde, que eles podem trabalhar em vários locais, 2, 3 empregos, por conta dessa escala. Então, se você já tem uma escala pré-definida e a empresa pede para que você faça um plantão e você não pode porque você já tem um outro trabalho, você não é obrigado a aceitar. Outra dúvida, o hospital pode me trocar de setor a qualquer momento sem aviso? Isso não dá para acontecer, até porque também depende da categoria do profissional que você é. Existem setores que você precisa ter uma expertise a mais e que o hospital não pode te trocar sem dar esse suporte ou sem que você tenha experiência ou conhecimento para exercer determinadas atividades. E isso também entra numa outra questão e outra dúvida que a gente vai sanar sobre a questão do turno. Às vezes você trabalha em um turno e por trabalhar naquele turno você consegue conciliar com um outro emprego, com uma outra escala, e essa troca de turno acaba lhe prejudicando pelo seu outro emprego. E a empresa não pode fazer isso sem lhe avisar. Se eu sofrer um acidente de trabalho, mas continuar trabalhando, não tenho direito a nada. Pessoal, vamos lá. O acidente de trabalho, ele depende do grau, depende da gravidade desse acidente de trabalho, tá? Primeira coisa aqui, se você sofrer um acidente de trabalho, você tem que registrar isso. Tem que notificar seu superior, tem que notificar a empresa, porque se for o caso de abrir um CAT, a empresa tem que ser notificada. E, a depender da gravidade, se você ficar afastada, você vai ter direito também a uma estabilidade. O acidente de trabalho hoje, o afastamento, é o B91. Mas como eu falei, depende da gravidade e se necessariamente precisa haver um afastamento para você ter direito à estabilidade. E aí, quantos desses mitos você acreditava? Conte aqui nos comentários.